tudo bem? Seja bem-vinda a esse canal. E eu tô vindo aqui hoje para que a gente consiga conversar um pouquinho sobre o processo de luto nas relações. E eu vim dizer para você que é muito importante você deixar o defunto esfriar, como diria minha mãe. É muito importante que a gente perceba a necessidade do movimento de deixar morrer as nossas expectativas. O que acontece? Quando a gente entra numa relação, a gente leva uma mochila cheia de expectativas. De tudo aquilo que a gente gostaria que fosse, do que a gente espera que o outro dê conta, de demandas emocionais que a gente não olhou e acaba levando para essa relação. Enfim, toda vez que a gente entra num relacionamento com alguém, existem projeções. Sempre vão haver. Por mais evoluído que a gente esteja, por mais que a gente esteja trabalhando o autoconhecimento, vai ter projeção. Então é muito importante que a gente reconheça isso. E quando essa relação acaba, não é só ele ou ela que está indo embora, mas todos aqueles sonhos, todas as projeções que eu fiz, toda essa bagagem que eu levei para a relação e que eu ainda adquiri quando eu estava nessa relação, porque a gente sempre adquire mais bagagem. Então tudo isso vai precisar morrer junto com essa relação. Então a gente tem que ter isso muito claro e muito consciente dentro da gente. De que o luto é fundamental para que eu consiga seguir em frente. Se eu não me permito vivenciar a morte mesmo, chorar essas expectativas, entender que não vai ser como eu achei que seria e começar a enxergar a realidade realmente como ela é, vai ser muito difícil eu passar por esse processo. Muita gente fica agarrado nesse lugar. Né? É muito comum as pessoas falarem, olha, eu não consigo lidar com isso, eu não consigo entender por que as coisas foram desse jeito, não faz sentido pra mim, eu não sei por que ele foi embora, olha, eu não quero nem pensar nisso, eu ainda acredito no amor, eu ainda acredito que a gente vai voltar, no fundo eu acho que ele me ama. O que são esses movimentos? Esses movimentos de relutar. Tem gente que fica 2, 3 anos, meses, né, esperando que uma relação que já está mais do que morta retorne. Né? E por que a pessoa faz isso? Porque ela não está conseguindo dar conta de vivenciar essa fase de luto. Que é essa morte das expectativas. Né? É aquela coisa de eu não posso deixar você embora porque eu me dediquei tanto a essa relação. Eu depositei tanta coisa nessa relação, eu sonhei tanto, né, com um mundo de coisas pra gente, que pra mim é muito difícil entender que a gente não vai viver isso. E é nesse ponto que a gente fica, porque é isso que acontece. É difícil mesmo, dói, né? A gente vê a morte daquilo que a gente sonhou, é difícil em qualquer situação. Seja no trabalho, numa amizade, sobretudo numa relação amorosa, né? Que é onde a gente projeta muitas das nossas questões internas. Mas é importante que a gente viva isso. Um adulto precisa viver esse luto. Se você não se permitir chorar a morte daquilo que não foi, chorar a morte do parceiro que você criou na sua mente, que só existia para você, que não condizia com a realidade, né? Se você não chorar a morte dos sonhos, a morte da família, do casamento, tudo aquilo que você pensou com essa pessoa, você não vai conseguir seguir em frente. Porque o luto é importante, né? A fase do luto, ela é importante para que a gente consiga ir além. E não só o luto da morte em si, não, mas esse luto das relações. E é por isso que eu quis trazer essa palavra que é forte, que a gente muitas vezes foge dela, para vocês aqui hoje. Porque é importante que a gente tenha isso em mente. Do quanto a gente está relutante, resistente em entender que acabou, em aceitar que o outro não quer, em partir para a próxima. Né? O quanto é difícil pra gente aceitar a rejeição. E a gente fica ali, ó, lutando para não olhar pro óbvio. Lutando contra o que tá claro na nossa frente, tentando brigar contra a realidade, brigar contra as circunstâncias, porque eu não quero aceitar. Não quero olhar para isso. Não quero. Eu quero continuar achando que vai dar certo, que vai acontecer. E aí eu perco vida, né? Se eu não olho para a morte da relação, eu vou vivenciar em algum grau a morte. Profundo, né? Mas é verdade. Se eu não aceito que aquilo acabou e eu vou seguir em frente e eu me liberto para seguir em frente, eu fico agarrada naquilo ali. E aí eu fico um pouco morta junto com aquela relação que não deu certo. E aí sabe como é que isso acontece? Você não quer conhecer mais ninguém. Todos os caras que você conhece não são como ele. Ai, eu até gostei do fulaninho, mas ele não é como o ex. Ai, mas eu não tenho a conexão que eu tinha com o outro.
O que é isso? Você está preso nesse movimento de estar ligado a essa morte que você não quer chorar. Você quer fingir que ela não existe. E aí quem morre um pouquinho é você. Né? Você se impede de viver esse amanhã, se impede de seguir em frente, se impede de ir além. Então é muito importante que a gente chore a morte do que não foi vivido. Chore o fim, sabe? Chora as expectativas que você depositou e não se concretizaram. Chora a ilusão que você criou sobre esse parceiro, sobre aonde a relação de vocês ia chegar. Chore a doação excessiva que você fez. Chore. Se libere, sabe? Deixe o passado no passado para que você possa viver o presente e o futuro. Porque se você não aceitar que essa relação acabou, quem fica presa, né? Fica ali chorando uma coisa que não vai voltar, né? Fica ali desejando um movimento de algo que não vai acontecer, é você. E aí é você que sofre. Só você sofre nesse lugar. Só você perde a chance de recomeçar. Só você perde a chance de encontrar novas pessoas, novas situações que te tragam essa sensação de estou viva. Libere, chore o luto, deixe o defunto esfriar, sabe? Chore o luto da morte desse relacionamento e parte para uma próxima. A começar por reforçar o seu relacionamento com você mesmo. É muito importante também que a gente entenda que todo relacionamento traz algo pra gente, né? Existem dois passos importantes para que eu consiga superar um término. O primeiro é esse que a gente está conversando aqui, superar e vivenciar esse luto, chorar essa ausência, chorar aquilo que eu queria que tivesse acontecido e não aconteceu. E quando a gente passa desse movimento de chorar, a gente tem que começar a concretizar, que é olhar e pensar, o que eu aprendi com essa relação? Agora que eu já chorei, que eu já entendi que ele não vai me dar aquilo que eu queria, que eu já entendi que a gente não vai caminhar para onde eu queria, como eu posso usar todo esse aprendizado para crescer? O que eu aprendi? O que essa relação me ensinou? Mesmo que não tenha sido uma relação boa, que você não considere uma relação legal, que você não esteja com muita raiva, com muita mágoa, é importante que você consiga caminhar para esse lugar, em que fique a lembrança, em que fique o aprendizado, em que você possa pegar toda essa experiência, mesmo que ela tenha sido ruim, e transformá-la em algo bom. E como eu faço isso? Não é idealizando o outro, não é isso. É tirando o que realmente existiu de bom dessa relação. O que o outro me ensinou? Por exemplo, olha, Luana, minha relação foi péssima. Eu vivi uma relação abusiva. Ele escolhia as minhas roupas, ele me proibiu de sair com os meus amigos. Eu não tenho nada de bom dessa relação. Eu vou te dizer que você tem. Olha quanta coisa boa você tem aí. Você já sabe que controlar as suas roupas, controlar o seu acesso aos seus amigos é algo que você não deve tolerar. Você já aprendeu que fazer essas concessões te custam muito caro. Então você aprendeu muita coisa. Você aprendeu que precisa ter limite. Você aprendeu que o outro não pode ditar quem você é. Olha quanto aprendizado você teve dessa relação que você considera ruim. E é esse ponto que é o segundo ponto importante para que a gente consiga seguir em frente. Eu preciso chorar, vivenciar esse luto do que não foi vivido e depois transformar essa dor em aprendizado. Eu aprendi pra caramba, né? Agora quem escolhe as minhas roupas sou eu. Ninguém mais vai falar sobre as minhas roupas. Se um parceiro quiser estar comigo, ele vai ter que respeitar a minha existência. Então tudo tem uma maneira da gente trazer o aprendizado. E é quando eu choro a morte do que eu não vivi nessa relação, passo pro passo de conseguir entender e acolher coisas boas dentro daquela história, aí eu tô pronta para voar. Aí eu tô pronta para seguir a vida, para olhar para o futuro e para construir um novo lugar para mim. Mas eu preciso vivenciar esses passos. E aí eu vim te trazer essa reflexão e te perguntar se você consegue fazer isso com a sua última relação e se você tá pronta ou pronto para fazer isso e para caminhar para um lugar de vida e largar de vez esse lugar que cheira a morte. Tá bom? Enfim, é isso. Espero que vocês gostem e até a próxima.